Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez me alegro em Jesus Cristo por ter da parte de Deus mais essa oportunidade para trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, da palavra de Deus, e pedir aos irmãos que se inscrevam no meu canal, nos ajude. Apenas um toquezinho, não precisa marcar nada, nem deixar documento, nem número de nada, só se inscrever. É só se inscrever embaixo no rodapé ali, você vai ver lá inscrição para se inscrever. E você se inscreve facinho, deixa seu like e nos ajuda também, em nome de Jesus, amém? Eu quero, em ligeiros tempos, trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, amém, meus queridos? Aqui no Salmo 139 está escrito, a partir do versículo 2 em diante, daí: Tu me conheces, o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Aí tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Mas veja o Salmo 137. Aqui ele diz: Tu me cercastes em volta, tu me conheces o meu assentar, o meu levantar, sem que haja uma palavra na minha boca. Se você for lendo mais adiante, você vai ver que está tudo escrito. Agora veja o Salmo 137. O Salmo 137, vamos ler até o versículo 4. Está escrito: Junto aos rios de Babilônia, né? Babylon River was Babylon. Junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio lá penduramos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um cântico de Sião. Versículo 4. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Meus irmãos, o que é terra estranha para o crente em Jesus Cristo, o evangélico? Terra estranha é como a gente está na Praça da Sé em São Paulo, rodeado de gente. É como estar dentro dos carnavais aí, como sábado, no sábado do Galo da Madrugada. Você está naquele meio, para onde você se virar está cheio de gente. E você está se sentindo sozinho. Ali você está em terra estranha. Essa terra estranha, ela vem ao nosso coração e nos diz como se a gente está num lugar ao qual a tristeza ela bate nos nossos corações, e a gente chega ali e vê o nosso redor e tanta gente precisando de uma palavra, precisando de algo da parte de Deus, e a gente foi depositado em nós, mas a gente não distribui, não passa para aqueles que estão ao nosso derredor, não é verdade? Então é como uma certa feita, eu cheguei no presídio da PAI ali em Itamaracá. Estávamos fazendo um trabalho de retirada lá, e eu chegava lá, sempre que eu ia lá, ficava no meio lá com uma Bíblia e pregava o Evangelho. E certa feita chegou um logo no começo, chegou lá brabo, com uma faca palitando os dentes, com uma faquinha lá, e perguntando se eu sabia quem ele era. Eu disse: Meu irmão, você é um detento, um presidiário? E ele achou ruim e tal, mas com o passar do tempo, toda vez que eu chegava lá, ele corria atrás, queria arranjar algo para eu sentar. Eu disse: Não, meu irmão, a obra de Deus a gente está trabalhando, faz em pé. E começou juntando, e quando eu parei de ir lá, já tinha, sempre que eu chegava lá, já tinha bem uns 15, 20 ao meu redor, e todos escutando. Um ficava mais longe, outro mais perto, mas sempre tinha outros nas paredes assim, mas sempre tinha escutando ali. Então é coisa maravilhosa quando se fala a palavra de Deus, é coisas que junta, mesmo aqueles que não diz que não faz com que a gente pense que ele não está vendo, mas ele não está ouvindo, mas eles estão ouvindo, eles são atentos a isso, porque a alma é sedenta, o espírito é sedento. Então observe que quando a gente está nessa situação, diz: Como entoaremos um cântico do nosso Senhor, versículo 4, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Como? Ora,
É só abrir a boca, só se esforçar, dizer eu vou cantar, mesmo que seja uma estrofe baixinho, não precisa levantar a voz. E daqui a pouco muitos começam a escutar e começam a olhar, e daqui a pouco você com aquele comecinho é o pontapé inicial. Daqui a pouco o Espírito de Deus enche ali a sua alma de unção e dá aquela força, aquela vontade de você, às vezes até sem querer, começa a pregar a palavra de Deus. É só um esforço, é só um pontapé inicial. Se você fizer força, você quiser ir, você vai, você consegue. Mas vejam, aqui no Salmo 134, aqui você vê, ele diz aqui: eis que aqui bendizes o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assiste de casa o Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizes ao Senhor. Aí o versículo 3 diz: o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Desde Sião. Aí, quando a gente começa a fazer as coisas de Deus, se levanta um daqui, outro dali, levanta 10, 20, 30, mas só se levanta contra você porque você está agradando a Deus. Se você não estiver agradando a Deus, todos fazem amizades, junta muita gente ao seu lado. Muitos são os amigos do rico, mas do pobre é muito pouco. Bem pouquíssimo é os amigos do pobre. Então observe que aqui no 134, no versículo, ou no Salmo 124 e o versículo 4, está escrito: faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Aí a gente vai para o versículo, a gente vai para o Salmo 126 e o versículo 126 e o versículo 4 diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Ora, aqueles que nos levaram em cativeiro pediam uma canção do Senhor. Queria que nos alegrássemos, nós o alegrássemos. Aí veja o Salmo 126, porque aqui não está em ordem cronológica o Salmo também. Porque aqui também se refere, até o 134, se refere aos cânticos dos degraus, né? Onde o povo judeu, os hebreus, ia subindo os degraus da casa formosa de Salomão, ia subindo, e cada vez que ele chegava naquela área, naquele patamar ali, eles começavam a cantar, entoar louvores e salmodiar ali, e eles ficavam falando, profetizando. Aí chama-se Cântico dos Degraus. Aí observe o Salmo 126, aí ele diz, o versículo 5 diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Eles estavam indo em cativeiro e alguém chegava e pedia uma canção. Por que não cantar lá? Aí disse: e os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então não volta de mãos vazias, não é? Não tem como voltar de mãos vazias. Você observa que no Salmo 116, se não falha a memória, é o 116. Essa Bíblia está um pouco meia demorada porque ela levou água muito boa, as letras grandes, mas ela passou pela enchente, por mais que eu trabalhei para ela enxugar, mas ela continua com esses problemas. Eu vou pular esse Salmo 124 porque ele está meio trabalhoso, vai comer muito tempo. Aí vamos para finalizar, para não esticar muito, vamos ao Salmo 30. Primeiro eu queria ler o Salmo 34, versículo 4, diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aquilo que temia, estava com medo, o Senhor livra. Ele tira todo o medo. Quando a gente quer fazer a obra, Ele tira todo o medo. Às vezes vem daqui, vem dali, vem muitos, mas a gente perde o medo, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Como está escrito, né, 1 Samuel, acho que é o 6 e 16, 1 Samuel. O Salmo 30, no versículo 5, está escrito assim: porque a tua ira dura só um momento, e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria
vem ao amanhecer. Pela manhã vem a noite, vem pela manhã vem a alegria do Senhor, como está também em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está alegre, Ele nos dá força, porque a nossa alma se enche de força. Aí você vê, para encerrar aqui, eu quero lá, para não tomar muito tempo, é Jó, no capítulo no 35 de Jó, 35:4, está escrito assim, 35:4 está escrito: eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Quando você entrar no caminho de perder o medo, do temor, Deus vai te conceder força e você vai conseguir. E Deus certamente vai te dar resposta, e a resposta que você precisa, a resposta a que você tanto tem clamado ao Senhor, pedido ao Senhor. Dá-me resposta, vê a minha necessidade, vê a minha aflição, porque está escrito, né, que Ele é uma fortaleza na angústia. E conhece os que confiam nele, né? Naum 1:7. Creia no Senhor te ajuda, o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza na angústia, e conhece os que confiam nele. Se você vê Jó 34, Jó 31, versículo 34, extrema eu perante uma grande multidão, que o desprezo das famílias me apavore e eu me cale, mas eu não saia da porta. Então não apenas ore, mas também faça. Vá adiante, vá mais à frente, vá mais adiante. Não pare, não te espante, vá mais adiante. Como está escrito lá no, no livro de Juízes, Gideão, no capítulo 7, Gideão ali. Gideão, o Senhor disse: olha, Gideão, é muita gente, 32 mil pessoas, é muita gente para descer, para ir batalhar, esse povo lutar. O Deus não quer, Deus não precisa de multidão, Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de qualidade. Aí ele vai ali: olha, Gideão, é muita gente, vai lá e diz a esse povo que volte, diz os covardes que volte. Meu irmão, mas ali era um povo escolhido, era um homem de guerra, era o exército ao qual Gideão estava escolhendo para ir guerrear pelas lutas de lá do povo de Israel. E ele juntou aquele povo. Quem tiver vontade, tiver força e coragem e vontade, venha se juntar a nós para guerrear, para montar o exército, para guerrear junto conosco. E muita gente foi. Eu acredito que muitos ali não vai para brincar, eles vão para lutar, para vencer. Então Gideão era apenas um homem, não era um Deus. E Gideão foi lá no meio, porque Deus mandou, diz os covardes que volta. E Gideão foi lá, chegou no meio e disse: olha, os covardes aí podem voltar. Não, ele não é doido? Ali tinha muitos homens de guerra e muitos homens valentes e com a espada na mão. Se ele fosse chamar um homem daquele de covarde naquela época, nos dias de hoje ainda tem homem que não admite isso, não aceita. E naquela época, se ele fosse chamar todos aqueles homens de covarde, ele tinha morrido. Ele disse: quem é covarde aqui? Vem dizer aqui, quem é covarde aqui? E iam partir para cima dele. Então o que foi que ele disse ali, para aqueles homens sair embora? Todos eles foram-se embora, 22 mil, só ficou 10 mil. Foi quando ele chegou para aqueles homens e foi falar a ele o que eles precisavam ouvir. Uma palavra, ela tanto mata como ela dá vida. Tanto ela dá vida como atira. Então é necessário ter cuidado também nas palavras. Tem gente que fala à vontade, fere, não quer saber o tamanho da ferida que fez, não. Às vezes age de má fé, de má vontade, mas não pense que vai ficar impune, não. Deus vai cobrar, e Deus é longânimo, Ele dá tempo para que a pessoa se arrependa, mas Ele cobra. Não fica sem cobrança, não. Quem plantou, colhe. E seja crente ou não, seja quem for. Seja pastor, seja o membro, o congregado, plantou, colhe, não tem para onde fugir, não. Então Gideão chegou e disse: olha, vocês que têm mulher, casaram agora há pouco, têm filho pequeno, vocês sabem que muitos de vocês não vai voltar, né? A maioria vai morrer na batalha, vão lutar e vai morrer muita gente. Aí aquela euforia, eu vou, aquela euforia já vai caindo, o povo vai caindo em si, diz: rapaz, eu acho que eu não vou não. Eu tenho filho pequeno para criar, minha mulher sozinha não vai dar conta, meus filhos vão passar mal, vai passar fome, morrer de fome.
Não, eu acho que eu não vou não. Então, ali é uma palavra que Gideão deu, e aquela palavra, ela faz efeito, porque veio pelo mandado de Deus, não veio de homem, veio de Deus. Então ela faz efeito. E eles sentiram no coração e voltaram. 22 mil homens voltou, ficou 10. Deus disse, leva para lá, pro rio que eu vou te mostrar, ainda tem muito. Depois eles vão dizer que eles ganharam porque tinha muita gente e botaram toda a sua força na espada e foi o seu braço que os livrou. Manda, leva pro rio. Aquele que beber feito puxar com a mão, a espada na mão e puxar com a outra mão e beber com a mão assim, ó, aquele tu separa, esse serve. Aquele que mergulhar e ficar de todo jeito, dá mergulho, esquece de vigiar e botar a cabeça para debaixo d'água, tu pode deixar para lá que não serve não. Aí os escolhidos foram os 300 de Gideão. Mas você está nesses 300. Você foi escolhido. Você está nele. Então, mesmo chorando, leve, continue, que Deus está com você. Deus está com você. Ele vai lhe dar vitória. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Lembre-se do seu like. Em nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus, eu agradeço a todos. Que Deus abençoe.